E aí, pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho agora de Física 4, energia mecânica e a conservação de energia mecânica. Então, são dois módulos relacionadíssimos, né? Então, só assim, nas palavras de um prêmio Nobel já falecido, chamado Richard Feynman, energia é um conceito criado para fazer as contas darem certo, né? Mas eu tenho uma definição um pouco mais física. Energia é aquilo que faz os objetos se movimentarem. Tá? Então, nós podemos ter energia de movimento, que é o objeto já se movendo, energia associada a esse movimento é energia cinética, é massa vezes velocidade ao quadrado dividida por 2. E energia potencial, os dois tipos de energia potencial que nós temos aqui, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, são situações onde alguma força age sobre o objeto, colocando ele numa iminência de movimento. Então, uma coisa simples, gravitacional, tudo que sobe vai ter a vontade de cair, porque a gravidade vai puxar esse objeto para baixo de novo. Entendeu a analogia? E energia potencial elástica, pensa no estilingue ou numa pistola de pressão, numa espingarda. Você estica uma mola ou comprime uma mola, e aí você solta aquela mola de uma vez, e ela empurra o negócio, dando movimento para ela. Então, em todos os casos, energia está associada a uma iminência de produzir movimento ou já o movimento nas vias de fato. Deu para dar uma ideia legal aí? E eu tenho uma ilustração aqui, ó, de energia elástica, uma molinha comprimida, soltando essa molinha, ela faz o objeto, né, mover-se. E aí, não havendo forças de dissipação, como forças de atrito, resistência do ar, nós podemos dizer que a energia mecânica no movimento, idealizado dessa forma, é uma quantidade conservada. Então você tem energia mecânica como a soma de energia potencial mais energia cinética. E sendo uma quantidade conservada, a energia mecânica antes deve ser igual à energia mecânica depois, a menos que haja alguma dissipação. A gente vai analisar uns casos assim também, belezinha? Olha aqui alguns exemplos de conservação de energia mecânica. Um carrinho para subir um morro ele tem que ter energia cinética, velocidade. Mesmo que ele perca velocidade durante a subida, mas ele ganhou altura, e de maneira que se conservou a quantidade total de energia. Outro clássico probleminha de conservação de energia é a montanha-russa. Olha que bonitinho. Você tem um carrinho de montanha-russa numa altura de 5 metros, por exemplo, né, com uma velocidade de 5 metros por segundo, a pergunta é, esse carrinho com essa energia mecânica total aqui, ó, potencial mais cinética, ele consegue subir até um ponto C, situado a 8 metros? Se ele conseguir, que velocidade ele vai ter ainda? Entendeu a ideia? Conservação de energia. A gente pode transformar essa figurinha num exercício, até para colocar em prova, ou num trabalhinho futuro aí. Tranquilo? Mas vamos analisar os nossos exercícios. Olha, eu já deixei um spoiler da resolução no meio do caminho aí, mas vamos ver por que eles estão espalhados. Vamos preencher essa resolução. Como é que ela fica? Exercício do Enem, ó. Bolas de borracha, ao caírem no chão, quicam várias vezes, antes que parte de sua energia mecânica seja dissipada. Quem já jogou basquete ou já bateu bola de vôlei no chão, sabe que se você deixar ela batendo sozinha, a cada vez que ela bater, que ela quicar no chão, ela vai atingir uma altura cada vez menor até não subir mais. Isso chama-se dissipação de energia, tá? Ao projetar uma bola de futsal, projetar é jogar, né? Essa dissipação deve ser observada para que a variação na altura máxima atingida após um número de kicks seja adequada às práticas do jogo. Bom, nenhum jogador vai calcular energia, mas quando você vai treinar, por exemplo, handball, vôlei, basquete principalmente, você adquire um conhecimento empírico de como você tem que bater a bola ali para fazer com que ela não perca tanta energia assim em cada quicada que ela der no chão, né? Muito bem. Então, ó, nessa modalidade, é importante que ocorra grande variação para um ou dois kicks, né?
Uma bola de massa igual a 400 gramas, 0,40 quilogramas, é solta verticalmente de uma altura inicial de 1 metro e perde, a cada choque com o solo, 80% de sua energia mecânica. Considere desprezível a resistência do ar e considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? O valor da energia mecânica final em joule após a bola quicar 2 vezes no solo será igual a quanto? Olha, eu sugiro que você imagine a seguinte situação. A bolinha é jogada de uma altura de 1 metro, aí a primeira quicada está aqui, ó, da fase 2 para a fase 3 teve um kick, né? Depois ela sobe, parte 4, da fase 5 para a fase 6 teve mais um kick. É nesse ponto que nós queremos ver a energia mecânica que ela vai ter, que será condizente com a altura máxima atingida na posição 7, né? Mas não precisa filosofar tanto assim, vamos ser práticos. Nesse caso aqui, a energia mecânica no ponto de partida, lá no ponto 1, é somente energia potencial gravitacional, porque a bola ela é abandonada do repouso, então é só mgh. E calculando esse valor, vamos ter massa, gravidade, altura, 0,4 vezes 10 vezes 1, aí vai dar 4 joules. Ô, professor, agora você juntou o quebra-cabeça, agora faz sentido. Era essa a ideia, né? Agora é o seguinte, ó. A primeira quicada, pum, né? Vai dar quanto? Ó, a energia mecânica vai ser dissipada e 80% dela apenas vai sobrar. Então você coloca 0,80, 80%, vezes 4, vai dar 3,2 joules. Tá? Na segunda quicada, vai ser 80% do que sobrou. Então 0,8 vezes 3,2, o que vai dar 2,56 joules. A alternativa que vai dar, alternativa D de doido. Tranquilo? Primeiro exercício, né? O segundo, eu já vou começar a fazer aquela sessão spoiler. Vamos trocar a ideia terça e ver quanto é que deu. Vamos ver como é que faz isso? Olha lá. Um menino de 30 quilogramas, inicialmente em repouso e a 4 metros do solo, inicia um movimento de descida de A para B. Então ele subiu a escada, 4 metros do chão, e no escorredor, aqui no escorregador, ele faz um tibum, né? Ele chega no ponto B, no nível do solo, ele volta para o chão, com uma velocidade de 6 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a energia mecânica dissipada pelo atrito... Professor, mas ele não deu força de atrito aí. Não precisa, olha só. Então ele quer saber a quantidade de energia dissipada pelo atrito. Vai ser quanto? Vamos lá. Calcule a energia mecânica inicial. Energia cinética mais energia potencial. mv² sobre 2 mais mgh. Então, como ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Então, a energia mecânica é somente energia potencial gravitacional. 30 vezes 10 vezes 4 vai dar 1.200 joules. Agora vem a seção spoiler, ó. Para você saber a energia mecânica final, né? Ela não se conserva porque houve dissipação, mas você consegue fazer o cálculo. Você vai colocar lá cinética mais potencial, energia cinética, você tem a velocidade, energia potencial, ele não chegou no chão, ele chegou na altura igual a 0. Calcula essa energia mecânica final e aí você vai calcular a energia dissipada. Quanto que é? A diferença entre o inicial e o final. Tá? E deve dar a alternativa D de doido. Eu quero ver a gente conferir esse resultado aqui terça-feira. Papo reto aqui, ó, compromisso assumido, hein? Não pode furar, mano. Tá ligado? Então vamos fazer isso aí. Próximo exercício, número 3. Slackline é um esporte de equilíbrio sobre uma fita elástica esticada entre 2 pontos fixos. A figura abaixo mostra uma pessoa, é a corda bamba, né? De massa 60 kg em uma fita de slackline presa a 2 pontos fixados na mesma altura do solo. Na situação descrita, a pessoa se encontra no meio da fita, deslocando-a uma distância d para baixo. Esse d aqui, ó, seria
a altura do triângulo isósceles formado aí por essa fita estar embarrigada no formato de V, né? Então, assim, ó, não é isso? Em um tipo de atividade, a fita é esticada a partir de sua posição de equilíbrio e, quando liberada, lança a pessoa para cima. Então, ela abaixa e, por ação e reação, ela faz um tonhonhonhon e sobe para cima, como se fosse uma cama elástica também, mas aqui é só uma fita, né? Considere que a fita como se comporte como uma mola de constante elástica, K, 2,4 10 elevado à quinta newtons por metro. Para que o praticante atinja uma altura máxima de 2 metros, a partir do ponto mais baixo, essa linha verde mais baixinha aqui, onde está o pé dele, né? A deformação equivalente à da mola deve ser igual a... Bom, aqui eu vou dar uma dica para vocês. Conservação de energia. Ele começa parado, ele termina parado, então as energias envolvidas energia potencial elástica deve se transformar em energia potencial gravitacional, tá? E eu não vou resolver. Você tem tudo. Professor, o que eu vou calcular nessa bagaça? Você vai calcular o x. O x aqui do cálculo da energia elástica é equivalente a esse Dzinho aqui, ó. Belezinha? Mas isso deve dar a alternativa D. Então, eu quero ver, eu quero conferir, quero que vocês me digam quanto que deu os seus cálculos passo a passo na nossa aula ao vivo. Compromisso assumido, né? Mais um aqui, ó. Bom, mais um probleminha. Da VUNESP agora. Num certo instante inicial, T0, um pêndulo de massa 0,50 kg, meio quilo, né? Ele passa do ponto A mais baixo de sua trajetória, com velocidade de 2 metros por segundo ao quadrado. Então é tipo um pêndulozinho. No ponto mais baixo ele está passando com uma velocidade. Aí ele vai subir e atingir um ponto mais alto ali, né? E aí nesse local a aceleração da gravidade é igual a 10. E aí vem a perguntinha. Sabe-se que o fio do pêndulo é inextensível, ele não estica, né? E que seu comprimento é 1 metro e que sua massa é desprezível. Calcule a intensidade da resultante centrípeta em newtons sobre a esfera do pêndulo ao passar pelo ponto A. Calcule a intensidade da força de tração no fio em newtons quando o pêndulo passa pelo ponto A. Tá? Então ele quer saber a força centrípeta e a força que traciona o fio no ponto mais baixo. Vamos resolver isso? Item A. Você tem força centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado, dividida pelo raio, né? Isso deve dar 2 newtons. Já estou fazendo essa parte prontinha para vocês. A força que traciona, força resultante na vertical para cima, porque aponta para o centro, então nós vamos ter tração menos peso igual a força centrípeta. Então a tração ali deve ser igual a 7 newtons. Lembrando que o peso é massa vezes gravidade, né? Agora o item B eu vou deixar para vocês. Ó. De acordo com o texto, a energia potencial, né? Deixa eu ver um pouquinho, deixa eu ler primeiro que eu esqueci de ler, ô brisa, né? Ó, item B. No instante T1, posterior ao instante T0, a esfera do pêndulo atingiu o ponto B com velocidade nula e com a energia mecânica igual a 80% da energia cinética que possuía no instante inicial, T0. Calcule a altura h em metros do ponto B em relação ao ponto A. Então não é uma conservação de energia porque houve dissipação, mas você consegue fazer essa relação ainda. Ó. A energia potencial no ponto B, que é somente ela que vai representar a energia mecânica, é igual a 0,80% da energia cinética no ponto A, que é somente ela que representa a energia mecânica lá no ponto inicial. Né? Muito bem, agora, 3 pontinhos por quê? Você vai colocar lá mgh, né? Depois mv² sobre 2, tem o 0,80, você vai descobrir o valor h, tá? E você deve encontrar o valor 0,16 metros. Quero conferir esses cálculos com vocês também ao vivo e a cores, terça-feira, belezinha? E aqui vamos para a nossa sessão tarefa. É do Enem, ó. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal
e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Para que o módulo da velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve... Vou dar umas dicas aqui para vocês. Ó. Aqui você tem energia elástica se transformando em energia cinética. Se você tirar uma raiz quadrada dos dois lados, você vai ter que a velocidade v vai ser diretamente proporcional à deformação x da mola. E vai ter uma raiz quadrada na constante ou na massa. Se você analisar cada uma dessas afirmações, você deverá chegar numa explicação que chegue à alternativa B. Mas eu quero ouvir a argumentação de vocês também. Tudo bem? Belezinha? E temos mais um aqui de tarefa. Um pêndulo também. Ó. Uma pequena esfera de 0,40 kg e está unida a um fio de 60 centímetros de comprimento, preso pela mão de uma pessoa no ponto O. Então a pessoa está balançando. Eu vou te hipnotizar agora. Né? Constitui um pêndulo que oscila num plano vertical entre os pontos A e B. Então está fazendo ali, para lá e para cá, para lá e para cá, indicados na figura. Essa esfera passa pelo ponto C, com uma velocidade de módulo 2 raiz de 2 metros por segundo, no ponto C. E passa pelo ponto D com o fio na posição vertical, que é o ponto mais baixo. E a diferença de alturas está lá, 20 centímetros, ou 0,2 metro. Né? Agora que vem a pergunta. Ó, desprezando-se a resistência do ar e adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a intensidade da força de tração no fio no instante que a esfera passa pelo ponto D deve ser de quanto? Vou dar uma dica para você. Você deverá fazer a conservação de energia para descobrir a velocidade no ponto mais baixo, tá ligado? Aí você deverá fazer o que depois? Você deverá calcular a tração, né, no fio usando a resultante centrípeta. E aí você deve encontrar a alternativa D. Aqui eu deixei também umas boas dicas para vocês. Bom trabalho, ganhem autoconfiança resolvendo esse probleminha. E a aula ao vivo a gente vai conferir isso daí, tá ligado? Compromisso assumido, hein? Gente, um abração para vocês, saudade, e a gente troca ideia terça-feira, que todo mundo esteja bem acordado. E a gente está cansado, mas vamos não deixar a peteca cair, belezinha? Não tem mais de tarefa aqui não. Então um abração para vocês.